Olá, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, não? Só Sim. para... Ok, obrigado, Letícia. Estamos sim, Enzo. Eu estou te ouvindo bem. Obrigado, Max. Então, pessoal, como a gente vem fazendo, e antes da nossa oração inicial, alguém tem algum pedido, algum agradecimento a fazer? Eu teria um pedido e seria sobre a missão do Joyce que vai acontecer aqui no Sul, que Deus possa abençoar, né? Que a gente consiga os inscritos para que a gente consiga deixar tudo pronto, né, tudo arrumado. Mas eu sei que vai dar certo para honra e glória de Deus. Mais alguém? Mais algum pedido? Mais algum agradecimento? Eu gostaria de pedir e também de agradecer que nós temos uma amiga que ela tem 7 anos, né? E ela chama Maria Louise. E ela ficou umas 2 semanas entubada. Não descobriram o que é, mas era no pulmão. E assim, foi ontem, ela teve um sonho e ela já estava assim meio que recuperando, já estava falando um pouco. Aí a mãe dela chegou para ela e falou assim: Maria, o que está acontecendo? O que você está sonhando? Até que ela falou assim: os anjinhos estão me curando. E exatamente ontem à tarde, ela saiu da UTI, ela está bem melhor, mas eu gostaria de não só agradecer por esse milagre, mas também pedir em oração para que nós possamos continuar a orar pela recuperação da Maria Louise, para que ela possa ser uma testemunha, em nome de Deus, para pregar sobre essa maravilha que ocorreu na vida dela. Então, que Deus possa estar aí auxiliando na recuperação dela. Ok, estaremos orando. Mais algum pedido? Algum agradecimento, pessoal? Eu gostaria de pedir oração por alguns projetos em especial. Eu tenho pensado e Deus tocou no meu coração de montar uma empresa de prestação de serviço mesmo que online. E estou em processo disso, né? Revendo como é que faz todas essas questões. Tanto a parte burocrática para sermos algo legal no governo, quanto algo que não fuja dos princípios celestiais também. Então, eu gostaria que vocês orassem por mim. Também tenho pensado e também talvez algum curso que eu faça, mas que seja tudo guiado por Deus. Esse é o meu pedido. Ok, estaremos orando. Mais alguém? Acho que não havendo. Vamos fazer uma oração inicial, então. A gente começar o nosso último estudo do livro Mensagens aos Jovens. Vamos orar, então. Pai Celestial, amável e grandioso Deus, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Muito obrigado pelo seu carinho, seu cuidado, seu amor por cada um de nós, Pai, seu perdão, sua graça. Muito obrigado, Pai. Senhor, nós pedimos em especial que o Senhor fique com a gente agora, Pai. Nesse estudo, que o Espírito Santo possa estar com a gente, para a gente aprender cada vez mais. E também passar esse conhecimento aos outros, Pai, por favor. Abençoe todos os pedidos mencionados aqui, Pai, por favor. E também os que ficaram no nosso coração. E fique conosco, Pai, por favor. Nos ajude a ser bênçãos na vida dos outros. Isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje, nosso último estudo do livro Mensagens aos Jovens, depois de mais ou menos 3 anos, com o nosso querido amigo Max. Então, Max, tudo contigo aí. Muito obrigado por aceitar o convite. Pode estar desligado o teu microfone, Max.
É a minha conexão que tá um pouco ruim, porque às vezes tá cortando um pouquinho. Né, é a minha mesmo, né, eu acho. Eu acho que é. Tá, mas vocês É. conseguem me ouvir bem? Sim. Que bom, então. É, é bom estar com vocês novamente. Sempre estive bastante ocupado nesses dias. Bom ver os rostinhos de todos vocês. Conheci muitos aqui pessoalmente. Isso é uma dádiva que vem de Deus. E ele nos proporciona, né? Proporciona amizades que realmente nos ajuda a ficarmos perto dele. Isso eu acredito que é a essência do cristianismo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Max. Que bom, então é que às vezes, sei lá, tá dando uma travadinha. Enfim, é... então novamente é bom estar aqui com vocês. E eu gostaria de pedir àquelas pessoas que estão aqui, estão tímidas ainda sem a câmera, que liguem as câmeras. Eu gostaria de ver vocês, eu gostaria, sei lá, de poder olhar para vocês, comentar, como se eu não estivesse falando com um computador. Pode ser? Aqueles que puderem, né? Aqueles que estiverem em condições. Porque hoje é um dia especial. Hoje nós estudaremos o último capítulo do Mensagem aos Jovens. E olha, esse capítulo tá incrível, viu? Tá incrível esse capítulo. É, todos aqui estudaram? Todos aqui estão por dentro do assunto? Todos estão realmente entendendo o que vamos tratar aqui sobre o assunto? É sobre o exemplo de Isaac. Eu gostaria de saber se como é que foi semana passada. Eu não pude participar, mas gostaria de saber de alguém aqui que participou da semana passada, como que foi o estudo da semana passada. É... Talvez seja melhor. Alguém poderia me dar um resumo do que foi semana passada? Ah, Todos no último estudo fala sobre discernimento no casamento e domínio, né? E domínio próprio, e o outro capítulo fala sobre as responsabilidades dentro do casamento.
Max, está ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tava todo mundo em silêncio, então eu fiquei meio assim pensando se Não, é era que ele o meu, ou se era os outros. Se não, era é que alguma... meu computador ele tava meio que, sabe quando tá travando assim a tela e fica tudo meio travadinho? Pois é. Uhum, Mas agora todos estão me ouvindo bem? sim. Eu vi, Helena, que você estava comentando algo, mas eu não pude ouvir. Você pode repetir, por favor? Eu desconectei e conectei novamente e agora ficou melhor. Sim, eu estava falando que os dois últimos capítulos falaram sobre discernimento e domínio próprio no casamento e sobre responsabilidades no casamento. Bom, quando nós estamos tratando sobre esse assunto, é um assunto que chama muita atenção dos jovens. Ao menos na realidade que eu vivo aqui, na região onde que é a minha realidade, isso tem chamado muita atenção dos jovens. Quando é uma palestra sobre relacionamento, as pessoas gostam de ouvir. Ao menos eu, particularmente, eu gosto de ouvir, porque é algo que geralmente chama a atenção dos jovens. Mas, quando nós estamos falando de princípios corretos neste caminho, nós nos deparamos com alguns detalhes que muitas vezes não é notado pelo mundo secular. E é justamente o que estudaremos e o que estudamos também em alguns outros capítulos anteriores. Quando nós estamos falando de um relacionamento, e eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para reflexão pessoal. Quantos casais, quantas pessoas casadas, vocês podem olhar para elas e falar assim, olha, essa pessoa é uma referência para mim. Nossa, esse casal realmente eu olho, é uma referência para mim. Deus seja louvado por esse casal, porque eu aprendo muito com eles. E realmente é um casal referência. Na minha realidade, são poucos os casais, são poucas as pessoas que eu olho e falo assim, uau, esse casal é um exemplo para mim. Eu acredito que na maioria de nós tem poucos, 1, 2, 3, e que realmente são pessoas referências. Isso me faz refletir. Isso me faz refletir o que faz de um casal ser referência para outras pessoas. O que faz em um relacionamento as pessoas olharem para esse relacionamento e verem, poxa, esse relacionamento é um relacionamento de Deus. Esse relacionamento é um relacionamento que ele ama ela, que ela ama ele, que um cuida um do outro. E fiquei pensando sobre isso. Por que existe tão poucos casais referências comparado aos casais que nós vemos hoje que, enfim, nós conhecemos constantemente outros casais, mas pouquíssimos são nossa referência. E quando alguém quiser comentar, já todo mundo sabe, né? Levanta a mãozinha aí que eu gosto de ver vocês comentando, viu? E aqui nesse capítulo nós vamos ver um exemplo de um personagem bíblico de um casamento referência. Ao invés de nós vermos um casal que deu errado, nós vamos ver um exemplo de um casamento referência. E jovens, olhem o casamento de Isaac. Vocês podem encontrar neste relacionamento lições espirituais que realmente vão fazer com que nós tenhamos um foco. Não, peraí, Isaac foi assim. Será que se eu fizer o contrário eu vou ser feliz como Isaac? Será que se eu fizer o que ele fez eu vou ser feliz? Isso faz com que nós refletimos, né? E para isso também, para darmos início ao nosso estudo, eu gostaria de ler o primeiro parágrafo. Se alguém gostaria de ler, por favor. Letícia, pode ler para a gente, por favor? Vamos lá, primeiro parágrafo.
Diz assim: pessoa alguma que tema a Deus pode ligar-se a outra que não o tema sem correr perigo. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós 3:3. A felicidade e a prosperidade do casamento dependem da unidade dos cônjuges, mas entre o crente e o incrédulo há uma diferença radical de gostos, inclinações e propósitos. Estão servindo a dois senhores, entre os quais não pode haver concordância. Estão servindo a dois senhores, entre os quais não pode haver concordância. Por mais puros e corretos que sejam os princípios de um, a influência de um cônjuge incrédulo terá uma tendência para afastar de Deus. Veja, aqui nós vemos já um princípio para a felicidade de um casamento. Certamente, se eu perguntar aqui quem quer ser feliz no relacionamento, eu acredito que todos irão levantar a mão. Na verdade, quem quer ser infeliz em um relacionamento, não é verdade? Mas, para que a felicidade, para que nós sejamos felizes, existem alguns princípios a serem seguidos, e aqui existe o primeiro princípio, que é nós não nos relacionarmos com pessoas incrédulas. Eu fico pensando, por que existe esse princípio? Eu faço uma pergunta. Esse princípio de ter mentes diferentes, de ter mentes radicais, uma pessoa pensa nisso, outra pessoa pensa naquilo, é só um princípio cristão? Eu digo no sentido assim, se outras pessoas que forem do mundo até se relacionarem com pessoas que têm os pensamentos totalmente diferentes, como será esse relacionamento? O que vocês acham? Vai ser certamente um relacionamento totalmente infeliz, porque independente se estão na igreja ou não, essas pessoas têm os pensamentos diferentes, e apesar disso, elas vão se convergir em vários e vários aspectos, que assim não pode trazer felicidade a este relacionamento. E aqui nós vemos, meu filho cristão, você realmente quer ser feliz? E aqui fala, a felicidade e prosperidade do casamento depende da unidade dos cônjuges. Eu sempre gosto de conversar isso com a Camille. Para quem não sabe, a Camille é a minha namorada. E uma palavra que eu sempre falo com ela é a palavra harmonia. Falo, Camille, será que nós realmente estamos em harmonia nesse ponto? E será que nós estamos em busca da felicidade? E, jovens, ser feliz, o mais interessado em que nós sejamos felizes é o próprio Deus, é o próprio Criador. E quando nós estamos falando em felicidade, Deus, como o maior interessado nisso, ele nos oferece a felicidade. Mas para que nós sejamos felizes, existem alguns princípios a serem seguidos. Existe algo para que nós podemos fazer para sermos felizes. E nós vemos que um dos primeiros e principais princípios é nós vermos essa diferença dos gostos, das inclinações, dos princípios, das crenças, e nós vemos que este princípio é algo que deve ser seguido para uma felicidade. Não existe felicidade fora de uma comunhão, fora de nós estarmos ligados um com o outro. Alguém gostaria de comentar sobre esse ponto? Max, eu queria fazer um comentário sobre o texto ali de Amós 3:3, né? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. É uma coisa muito interessante, né? Porque creio que todos aqui têm um casal, algum conhecido, que eles eram um relacionamento assim, né? Não com os parâmetros bíblicos, né? Quando se conheceram, um era da igreja, outro não era. Então, por ver a desgraça que ocorre na família, né? Como você falou ali no início, né? Quem não quer ter felicidade no lar? E ver a desgraça hoje, claro, né? Depois de um tempo todos separados, mas ver que um ponto, sim, foi pensar até um ponto pequeno, né? Esse, mas ver quanta desgraça pode causar na família, né? Então seria este o meu comentário. Quando nós estamos analisando sobre isso, existem dois caminhos, jovens. Ou nós somos felizes ou somos infelizes. E quando nós estamos tratando de um casamento feliz, nós
vemos, e Ellen White comenta sobre isso, que só existe felicidade baixo a obediência à lei de Deus. E eu gostaria de ler um pequeno texto aqui, para não tá no livro, mas só que eu acredito que colabora muito para o que nós estamos estudando rapidamente. Olha, a obediência à palavra de Deus é a nossa vida, a nossa felicidade. Irmãos, não existe a felicidade fora do parâmetro de obediência. E eu posso te falar, olha aqui, não sei se todos conseguem ler. Obedecer evita algumas fases. E é Jonas caindo do barco. Vocês conseguem ver? Interessante que essa frase, quando nós estamos realmente entendendo sobre esse aspecto, nós podemos ver que a obediência leva a evitarmos fases constrangedoras, frases que nos frustram, né? Eu estava comentando com umas pessoas e eu cheguei a uma conclusão. Só existe frustração quando nós não confiamos em Deus. Sabiam disso? Nós só nos frustramos quando, nossa, mas essa pessoa me fez mal, essa pessoa realmente tive um relacionamento não legal e aconteceu isso comigo e tal. Mas isso só aconteceu porque nós não estávamos seguindo o que Deus queria que nós seguíssemos. Sabe por que eu digo isso? Porque quando nós estamos analisando todos esses aspectos e vendo realmente sobre essa parte, né, sobre relacionamento, o nosso coração pulsa, sim ou não? Sim, nós somos jovens, nós temos que admitir o que acontece conosco. E algo que eu gostaria de falar aqui, realmente isso é algo feito por Deus. Isso é algo que Deus implantou em nós. Mas algo que deve estar totalmente em harmonia também é justamente esse domínio próprio de quê? De não termos isso fora do controle para que não tomemos decisões erradas, né? Mas quando estamos, por exemplo, nessa fase, principalmente de jovens aqui, nós podemos sim olhar para uma pessoa, olha, que pessoa realmente interessante, mas antes disso eu devo pensar alguns passos sobre mim, e já foi estudado também, né? E o primeiro delas é realmente como estou eu na minha espiritualidade, como eu estou preparado para um relacionamento. E também isso tem que ver quanto à maturidade das pessoas. Isso também entra até no segundo parágrafo que eu gostaria de ler aqui com vocês também. Diz assim: a pessoa que se converteu após o casamento tem uma obrigação maior de ser fiel ao seu companheiro, por mais que discordem quanto à fé religiosa. Mas como assim, Max? E agora? Eu me converti depois que eu me casei. E agora? Eu acredito que não é o nosso caso, né? Bom, eu não conheço alguém aqui que tem esse caso, né? Se convertido. Talvez alguns dos nossos pais. Mas se acontecer assim conosco, não é o nosso caso, porque nós já conhecemos, né? Graças a Deus. Vocês sabiam que realmente a pessoa que se converteu após o casamento, ela tem que ser muito paciente? Eu estava conversando com o Bill, que está aí também. E ele estava conversando, Max, algumas coisas, estávamos conversando sobre isso. E ele falou, Max, quando eu e a Crislin casou, nós não tínhamos todos esses princípios. E o Bill pode falar para a gente um pouco, comentar sobre isso também. E ele falou assim, nós passamos por muitas coisas que poderiam ser evitadas. Eles já eram adventistas, já conheciam, mas não tinham esses princípios embutidos, né, no relacionamento deles. E eles sofreram coisas que não teriam necessidade se conhecessem isso antes. Então, assim, obedecer, conhecer e procurar saber sobre tudo isso evita muitas fases, evita muito desgaste no relacionamento. O que você pode comentar conosco aí, Bill? O que você comenta sobre nós? Eu lembro de você comentar sobre isso lá. Fala um pouquinho aí, nos ajuda com isso aí. Um pouquinho. Aqui. Isso aí, tá.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa Ô, noite. Marcos, eu tô tentando me concentrar aqui, mas tem muita gente e algumas coisas eu não ouvi. Tentando dando comidinha aqui pro Estevam ainda, aqui, né? Estamos comendo um Ele milhinho. tá pedindo para você comentar. Você pediu para mim comentar a respeito do... De coisas que Você a gente disse teria para mim, eu evitado, lembro se de já você na conhece missão que os teve aí, princípios, né? eu lembro de você comentar comigo, Bill, que muitas coisas poderiam ser evitadas entre o relacionamento de você e a Crislin se vocês conhecessem toda a verdade presente antes. Lembra de você comentar isso? Sim. Uhum. Então, realmente, às vezes a gente acaba tendo um relacionamento em que você, por exemplo, a questão do beijo, a gente não tinha toda a luz do beijo ali e tal, mas chegou um momento que nem mesmo sem ler o texto, a gente viu que o beijo não estava sendo legal, entendeu? A gente viu que, tipo, realmente o beijo estava causando alguns sentimentos que antecipavam os sentimentos que deveriam ser do casamento, entendeu? Então a gente viu que isso causou uma dificuldade pra gente, assim, sabe? E não só na questão do casamento, por exemplo, antes, né, que antes de eu receber essa mensagem, quando eu era solteiro ainda, não estava namorando a Krisen, a gente sabe que a questão do relacionamento cristão, de que não é ideal sair tendo vários relacionamentos, né? Por exemplo, namorou aqui, não deu certo, vou namorar outra, e aí você vai se envolvendo nesses relacionamentos, você só vai se machucando. Isso vai causando... E aí, quando você encontra uma pessoa especial, você já está ferido, já tem traumas, já tem, sei lá, alguns bloqueios que você poderia ter evitado se você tivesse seguido desde o início, sabe? Você iria com menos cicatrizes para um casamento, com menos traumas. E aí, às vezes, você vai encontra a pessoa certa, mas aí você já tem aqueles preconceitos de relacionamentos anteriores, que você acha, aconteceu isso daquela vez com aquela pessoa, e você acha, agora ela vai fazer a mesma coisa, então eu vou fazer assim. E tudo isso causam mágoas, né, no relacionamento. Algo É isso aí. interessante. Obrigado pela participação, Bill. Algo interessante também, jovens, que esses dias tem poucos dias atrás eu ouvi algo e o Bill comentou algo que me fez refletir também, né? Isso também vai já estar de acordo com o terceiro parágrafo, que fala que Isaac, ele foi muito honrado por Deus, também confiando nos conselhos do seu pai, né? E assim, praticamente todo o capítulo finaliza falando, né, da confiança que Isaac tinha nos seus pais. E algo que eu gostaria aqui de comentar, existe um estudo de que os jovens ou as pessoas que ficam muito com pessoas aleatórias e aqui e ali e aproveitam a vida, não, eu vou aproveitar que não sei o quê, elas perdem a capacidade de amar alguém, de compartilhar e de criar histórias. Agora lembrei onde que eu vi, foi uma palestra que nós ouvimos de um acampamento de carnaval que tivemos, né, e um pastor Robson, ele falou sobre isso. Quando nós estamos ligados à pessoa de forma interesseira, só por aquele momento, só por aqui e tal, e aproveita, ela falou que nós somos como chicletes, que mastigamos o chiclete e nós usamos o quê? Quando acaba o doce, a gente joga fora, né? E a gente pega outro, acaba o doce, a gente joga fora. E a gente usa as pessoas como se fossem chicletes. E isso acontece algo interessante no nosso corpo, que é a perda de amar e de criar história com outras pessoas. E eu fiquei pensando na vida de por exemplo, famosos, né? Como qualquer pessoa que nós conhecemos que é mais famosa nesse sentido e que não tem um relacionamento fixo, ou essas pessoas que costumam ter um costume de ir em baladas, pegar muitas pessoas, elas têm a dificuldade de criar uma história com alguém. Então ela começa a namorar, o namoro não dura. Ela começa a se relacionar, não dura, porque ela tem a dificuldade de criar história com alguém. Ela não consegue se relacionar com alguém e falar assim, vamos montar a nossa história? Essa é a nossa história, essa é a minha história com você. Essa aqui, ó, nós passamos por isso, nós passamos por essa dificuldade, nós passamos por isso, aquilo, e nós conseguimos vencer juntos. E essa pessoa, ela tem dificuldade de criar a própria história.
E quando nós estamos falando isso, é algo sério. Porque quando eu tenho dificuldade de criar a minha própria história, qual história que eu vou viver? Nenhuma. Eu não posso viver a história de alguém. Eu tenho que viver a minha história. E se eu tenho essa dificuldade de criar a minha própria história, de me relacionar com alguém, realmente ter esse momento de cativar, de você conquistar, que é a parte do homem. Meninas, vocês não podem aceitar, e eu estou falando que vocês não podem aceitar alguém que não seja isso com vocês, claro, dentro dos princípios cristãos. Vocês têm que entender realmente qual é o meu papel como moça. E jovens, qual é o papel de vocês como homens? O homem tem que entender e deixar claro, isso tem que ser... Já passo a palavra para você, Crislin, rapidinho. E o jovem tem que entender muito claramente qual é o papel dele dentro de um lar. Qual é o papel de um sacerdote? Será que eu entendo qual realmente é um papel de um homem? Não, se eu entendo qual é o próximo passo. Então, assim, algo mais lindo, eu acredito que uma das histórias mais lindas que pode haver na face da Terra é nós podermos criar as nossas próprias histórias, principalmente com a nossa família, com aquelas pessoas que nós amamos, com os nossos pais, com aquela pessoa que nós passaremos o resto da nossa vida. Então, assim, isso é muito, muito reflexivo, sabe? Muito reflexivo, e eu falo assim, será que nós temos a capacidade hoje de criarmos história com aquelas pessoas que nós queremos passar o resto da vida? Pode falar, Cris. Então, eu queria comentar um pouquinho, né, sobre essa questão de conselhos, de o melhor de Deus para nossa vida, quando Deus nos pede algo, é realmente para o nosso bem. E como o Max e o Bill falaram, né, quando a gente se conheceu, muito dessa mensagem a gente não sabia, principalmente a gente não se atentou à questão da idade e a gente se envolveu, a gente começou a namorar muito cedo e a gente viu o reflexo disso depois do nosso casamento, em várias situações que a gente precisava decidir, o que a gente precisava de mais maturidade para conseguir resolver os conflitos, os pequenos conflitos, os grandes conflitos que apareciam. A gente tinha dificuldade, porque, assim, muitas vezes a gente na adolescência, a gente imagina que maturidade é saber entre certo e errado. Tal coisa, eu sei que isso é errado, tal coisa é certo. Mas a maturidade, muitas vezes, ela precisa de tempo mesmo, você viver aquelas situações algumas vezes, para que você saiba realmente como lidar com aquela situação. E vem situações tão delicadas que não é tão fácil você conseguir perceber qual é a melhor atitude a tomar naquele momento. Né? Então, essa questão da idade, assim, foi algo que realmente... Aí, quando eu sento com algum jovem hoje e falo, olha, vale a pena esperar o tempo certo. E a gente pode dizer que a gente se machucou muito, a gente sofreu muito, por ainda não estar preparado para enfrentar algumas situações, né? E se a gente tivesse se atentado a esse conselho, obedecido a esse conselho, teríamos evitado muitas coisas. Mas teve um conselho que a gente se atentou, mas a gente entendeu que não se aplicava tanto ao nosso caso, que é o conselho em relação aos pais darem o apoio e a bênção, né, e estarem de acordo com o relacionamento. Por mais que a gente não tivesse essa mensagem da idade, os nossos pais nos achavam novos, né? O Bill casou com 19, faltava um mês para ele completar 20 anos. E a gente não obedeceu essa questão dos pais, né? Falava, não, mas a gente acha que tá
tá tudo certo, tá tudo de acordo com a vontade de Deus, a gente se ama, a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer ter um ministério juntos. Então, talvez seja o inimigo tentando impedir a nossa história de amor, né? Com o pai ou a mãe não estando tão de acordo e pedindo para esperar ou para não casar agora, ou para não casar com essa pessoa. E esse foi o nosso pensamento. Vamos ser uma exceção, assim, né? Eu acho que esse conselho de ter o apoio dos pais, talvez a gente não precisa seguir à risca. E depois a gente viu como a consequência dessa atitude, depois do nosso casamento, como a gente sofreu com essa situação, né? Porque a gente ficava dividido, tinha situações que em relação à família que ficava chato, constrangedor. Isso também a gente achava no início que isso não afetaria o nosso relacionamento, mas afeta e afetou. E aí hoje eu vejo assim que se a gente tivesse obedecido esse conselho, Deus move corações, né? Provavelmente Deus, no momento certo, ele ia permitir que os nossos pais, ia convencer os nossos pais a nos apoiarem nessa questão, né? Então, se nós tivéssemos esperado o tempo de Deus e obedecido esse conselho, eu falo, vale a pena obedecer a tudo, na risca, sim, o que Deus nos pede, porque nós sofremos menos e somos muito mais felizes quando estamos em obediência ao nosso Deus. Era isso. Obrigado pelo comentário. E realmente, quando nós vemos, querendo ou não, os nossos pais, eles querem o nosso melhor. Dificilmente você vai ver um pai tomando decisões para prejudicar simplesmente a nossa vida, porque é algo realmente íntimo dele conosco. Então, assim, quando nós estamos falando sobre essa influência dos pais, realmente os pais devem saber, até porque quando você casa sem a bênção dos pais, sabe, é como se você... Isso acontece, é como se você tivesse um receio de confiar neles ou até de pedir conselhos para outras horas, enfim, e para outras coisas também. Então, é interessante que quando nós estamos falando sobre isso, nós vemos que o melhor realmente, os pais, eles sabem o que é melhor, eles sabem muito bem. E o que aconteceu justamente com Isaac, né? O seu pai estava totalmente interessado na sua felicidade, e nós vemos o resultado disso, o resultado dos conselhos, e não também somente pedir opinião, mas também, olha que interessante, o que fala aqui, essa parte eu achei muito interessante. Olha o que diz, é o último parágrafo da página 465. Diz assim: os pais nunca devem perder de vista sua responsabilidade pela felicidade futura de seus filhos. A consideração de Isaac para com os conselhos de seu pai foi o resultado do ensino que o habilitou a amar uma vida de obediência. Olha que incrível. Continuando, diz assim: ao mesmo tempo em que Abraão exigia de seus filhos que respeitassem a autoridade paterna, sua vida diária demonstrava que essa autoridade não era o domínio egoísta ou arbitrário, mas que se fundava no amor e tinha em vista o bem-estar e a felicidade deles. Olha que interessante, olha que incrível. Quando Isaac sujeitou-se à vontade do seu pai, ele entendia que a vontade do pai, como sendo mais sábio, ele entendia, realmente meu pai não está sendo egoísta. Meu pai não está escolhendo a pessoa para mim porque ele quer o meu mal, ou que eu não possa escolher, mas eu realmente confio no meu pai que ele tem o melhor para escolher por mim, porque eu sei que ele confia em Deus. Olha que interessante, ele confiava no pai, porque o pai confiava em quem? Confiava em Deus. Então, assim, é tão interessante que para os filhos, os pais é o primeiro Deus que eles vão conhecer. Um filho não tem discernimento de se quem é Deus ou de quem é Jesus quando está inconsciente ainda, enfim, né? Que não tem esse poder de discernimento, mas ele olha o pai e ele fala: uau, eu vou seguir o que meu pai faz. Eu vou seguir o que meu pai fala, porque
Porque é o meu pai. É simplesmente porque é o pai dele. Isso é tão interessante que as moças, né, têm mais esse espelho também com a mãe, né, e os filhos, os homens com os pais, e existem as suas exceções, mas nós vemos que é interessante essa parte que eles confiam totalmente nos pais, né? Pode falar, Yunus. Então, Marcos, assim, sobre este tema, né? Eu acho interessante, como você tinha comentado, a fé chega ao ponto de ser cega, né? A fé cega ao pai. Tanto quem está estudando na lição dos adolescentes, né? Fala sobre Abraão e Isaac subindo no Monte Moriá. E foi ver, assim, o relacionamento dos dois, né? Assim, a confiança que ele tinha no pai, assim, de um ponto que, assim, chamar uma mulher, né? Que ele nunca tinha visto. E interessante, eu gosto muito do texto de Gênesis, né? Fala que quando Isaac a viu, acho que é Gênesis 24, 65 ou 66, não lembro agora. Fala que quando Isaac viu, Rebeca a amou. Então, ver, assim, como já foi dito, né? O amor de Abraão, né? E o amor dos nossos pais com a gente. Porque tenho certeza que eles sabem, assim, muito mais sobre nós que nós mesmos, né? Desde que a gente nasceu, eles têm nos cuidado, nos amado, sabem os nossos gostos, né? Nossos desejos. E acho interessante também outro ponto, que muitas vezes a gente fala, não, eu tô apaixonado por essa pessoa, né? Vou casar com ela. Interessante que os estudos falam que a paixão dura em média de 3 anos. Então, até fala ali, né, que poucos anos, acho que é no segundo parágrafo da página 165, fala que poucos anos da vida de casados geralmente são suficientes para mostrar o seu erro, mas frequentemente é muito tarde para impedir os seus tristes resultados. Então, é mais ou menos 3 anos e meio que é a paixão, né? E muitas vezes não é ligado à fonte do amor, né, que é Cristo. Então, tá tudo errado, né? Além de não pedir conselhos para os pais, todos os pontos, né, que devem ser seguidos para conseguir um relacionamento que esteja, assim, a semelhança divina, né, o que Deus quer pra gente. E até esse ponto, né, que chegar que Deus, ele não tem amor, né? Ele é amor. Então, para a gente ter o amor verdadeiro, a gente tem que estar ligado a amor. Esse seria o ponto. E meu comentário também. Obrigado. E agora, com isso, pode comentar, Isabelle. Depois eu tenho um questionamento para vocês. Um pouquinho polêmico, mas tudo certo. Bom, é interessante a questão que nesse capítulo veio falando muito sobre a questão de nós ouvirmos as orientações dos nossos pais, principalmente na questão do casamento. E eu fico assim pensando que para nós ouvirmos os nossos pais, nós primeiro temos que ter confiança nele, nas pequenas coisas. Então, o que nós mais estamos vendo aí hoje em dia são as pessoas não ouvindo os conselhos dos pais, porque, consequentemente, elas não têm confiança nos pais delas. E, assim, é muito sério essa questão, porque a confiança dos filhos para com os pais não é construída na adolescência, não é em um estralo de dedos que ela é construída, mas é lá desde criança, que a criança, vendo principalmente o exemplo do pai, ela vê assim, nossa, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe. E eu acho que foi nesse capítulo mesmo que falou que sobre o exemplo do casal, do casamento, dos nossos pais. Então, assim, é muito sério na questão de os nossos pais, eles falam um conselho para nós e a gente não ouve. E aqui em casa, pelo menos, eu e a minha irmã, a Sabrina, a gente cresceu com o pensamento de que o que os nossos pais falavam, se estivesse de acordo com o espírito de profecia e a Bíblia, não eram eles que estavam falando com a gente, mas era o próprio Deus que estava falando com a gente. Então, assim, isso serve muito para pais cristãos, principalmente. Que nós, como filhos, nós precisamos ouvir os nossos pais. E aquilo que está de acordo com o espírito de profecia e a Bíblia, não tem você ficar no meio do muro. Você precisa obedecer. Ou você está no campo de Satanás. Então, assim, eu vejo que essa questão de construir desde a primeira infância
A confiança dos filhos para os pais é tão importante que nas coisas mais pequenas da vida, os filhos vão perguntar para os pais, vão pedir orientação para os pais, até chegar no ponto áureo da vida, que é o casamento, que é o namoro, que são orientações divinas de Deus para nós. Então, isso é muito, muito sério. Ainda mais que o maior exemplo de um verdadeiro casal deve ser os nossos pais, quando eles estão de acordo com o espírito de profecia e a Bíblia. Teve uma experiência real que aconteceu de um jovem que estava passando por uma situação muito crítica da vida dele. Assim, ele tinha que tomar uma grande decisão e logo as pessoas perguntaram: nossa, mas por que você não pergunta para o seu pai o que ele acha, qual que é o conselho que ele tem para te dar? E o jovem falou assim: o meu pai, a vida inteira, nunca me corrigiu, nunca me disciplinou, sempre achou que isso era uma forma de amar, né? Mas chega numa hora de decisão, eu sei que ele pode tentar me dar um conselho para me agradar e não para querer o meu bem. Ele falou: por isso que hoje eu busco jovens para pedir alguns conselhos, porque o meu próprio pai, na minha vida toda, na minha infância, juventude e tal, ele sempre quis me agradar, só que a gente sabe, né? Por mais que a gente é jovem, às vezes a gente quer um conselho e tal, mas no fundo, a gente tem aquele discernimento, né? Do que é certo e o que não é. E por mais que a gente quer seguir os nossos próprios caminhos, acaba dando cabeçada na parede, mas eu acho que Deus mesmo, né, o Espírito Santo instituiu isso no nosso coração para que a gente tenha, assim, uma noção. Mas realmente nada como pais que têm aí uma caminhada já feita, né? Já deram muitas cabeçadas na parede, já tiveram muitas experiências. Por isso que a gente acredita muito mesmo no conselho dos nossos pais aqui em casa. Mas também eu vejo que nós jovens, a gente pode fazer a nossa parte. Porque eu também, no meu relacionamento, né, a gente tem visto o quanto é importante a gente usar a nossa razão para as coisas, para tudo, os mínimos detalhes. Além dos conselhos dos pais, né, que é toda hora, gente, toda hora eu e o Kelson, a gente pede conselho, a gente vê com os nossos pais, e isso ajuda muito, mas a parte da razão, né, igual esse casal aí que esteve comentando, né, que tem coisas que tiram a nossa razão, sim, no relacionamento. E a gente acaba tomando decisões precipitadas, que não faz jus, que vai deixar a gente machucar o coração. E como a gente tem o Espírito Santo o tempo todo à nossa volta, né, para nos ajudar, a gente tem que agarrar a mão e usar mesmo o poder que ele tem para nos dar, porque Deus, ele deu a promessa para a gente, que se a gente buscar, a gente vai achar. E ele sempre está do nosso lado. Se a gente não busca, realmente a gente vai ter as consequências colhidas depois, né? Eu gostaria de comentar duas coisas, em cima também do que vocês falaram, como também, na verdade, três coisas. A primeira coisa é que comentar sobre o que vocês comentaram, jovens, muitas vezes nós analisando a nossa vida, e nossa, poxa, meu pai, minha mãe, meus pais não deram um bom exemplo, assim, e eu poderia ter tido um melhor exemplo, e a gente pode pensar sobre isso. Mas existe duas coisas que a gente pode fazer. Ou a gente pode olhar para essa circunstância e falar: olha, realmente eu sou o queridinho, eu não tive bom exemplo dos meus pais, então, vou viver do jeito que eu vivo, eu vou viver. Ou a gente pode falar: realmente, eu não tive um bom exemplo dos meus pais, mas agora eu vou correr atrás do prejuízo. Eu vou correr atrás do prejuízo. Eu realmente posso falar: Senhor, transforme o meu coração. Eu recebi tendências herdadas e eu cultivei muitas dessas tendências, e agora, Senhor, eu quero que o Senhor transforme o meu coração. Eu não quero seguir o mesmo exemplo. Isso, sabe, existe dois lados. Ou a gente pode continuar no conformismo, ou, não, realmente eu tive um exemplo e tal. Ou a gente pode correr atrás do prejuízo, jovens. Estamos aqui para isso. Então, esse é um ponto que eu gostaria de comentar. Outro ponto é que a Juliana perguntou, né, que ela tinha dúvidas sobre a diferença de idade nos relacionamentos da igreja. Existe uma orientação também quanto a quando há uma diferença muito grande de idades. Existem várias pessoas que interpretam de algumas maneiras,
Então, assim, eu acredito que o principal ponto é você pegar estes textos, tudo que Ellen White fala sobre isso, tudo que a Bíblia fala sobre isso, e analisar com muito carinho, com muita cautela, o que Deus tem para falar para você também. Então, assim, não tem uma idade, 10 anos é muito, não tem uma idade fixa, mas só que realmente Deus tem orientação e não nos deixa sem luz. Outro ponto, esse era outro ponto, né? E outro ponto que eu gostaria de comentar, é uma pergunta, e quero saber o que vocês acham. Vou ficar de olho aqui nos comentários. O que vocês pensam sobre a paixão? Vocês acham que a paixão é totalmente aborrecível? Não, a paixão sai fora. Não. A paixão, o que é a paixão? Nós sabemos que a paixão é uma faculdade inferior que foi implantada no ser humano antes do pecado. Paixão, apetite e outras coisas são das faculdades inferiores que foram implantadas. Olha que interessante. Antes do pecado. Então existia isso, a paixão já existia antes mesmo de Adão pecar. Mas é porque, assim, existe muita orientação que nos fala contra essa paixão. Mas vocês, o que vocês opinam sobre a paixão? Realmente, um jovem cristão deve possuir paixões? Sim ou não? Eu gostaria de ver os comentários de vocês. É um pouquinho polêmico, mas só para a gente comentar um pouquinho. E eu já finalizo o que eu penso sobre isso. O que vocês acham? O Christian falou que o jovem cristão tem paixões. Quem mais? Quem mais se arrisca? Assim, vamos comentar aqui, né? Porque até pra gente é um assunto assim que tá surgindo de agora. Mas assim, eu vejo que paixão é tudo que leva o sentimentalismo, sim. É algo que não vem de Deus, e sim de nós, né? É algo partindo de nós, talvez. É algo que não é eterno. Não sei, talvez é algo que acaba. Igual, Enfim, vou colocando aqui o que vejo... É isso, é pra gente aprender. Eu vejo paixão como algo passageiro e amor como algo eterno. Mais ou menos assim. É a visão que eu tenho. Tá. Bom, eu gostaria de comentar o que eu penso sobre isso. Quando eu li o texto que Adão e Eva, antes do pecado, possuíam paixões e apetites, eu fiquei pensando e refletindo sobre isso, mas eles possuíam um apetite, mas por que o apetite não era algo que tomava liderança em sua vida? Por que as paixões... Por que antes do pecado, Adão, não existe nenhum relato de Adão não possuir nenhuma paixão descontrolada por Eva? Por que isso acontecia? Por que Adão, um exemplo aqui assim, por que Adão, por exemplo, não colocava nenhuma colher de comida a mais, não comia nenhuma fruta a mais do que era necessário se ele possuía paixão? Eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, Senhor, e lá ela comentando também, e o que houve após o pecado, porque nós temos as faculdades superiores, que é a consciência, a razão, enfim, essas coisas, e as inferiores, que é as paixões, apetites, enfim, né? Eu fiquei pensando, o que aconteceu para que as paixões se tornassem algo tão ruim? Será que é a própria paixão que é ruim, ou ela que não é controlada? Deixa eu ver quem falou assim. Ana Carolina Santos falou, Ellen White fala muito sobre, em meu entendimento, a paixão que leva à cegueira é errada, mas a paixão saudável, sem exagerar, não é errada. Quando nós estamos falando, Ana Carolina, sobre a paixão, nós vemos que é uma faculdade inferior. Mas antes do Éden, essa faculdade inferior era subjugada pela superior. Ou seja, o amor tinha domínio sobre a paixão. O apetite era dominado pela consciência. Então, assim, mesmo que possuíamos, ou, na verdade, Adão e Eva possuíam antes do pecado, paixões e apetites, essas paixões, que eram as faculdades inferiores, eram totalmente equilibradas. O amor, que é o que nós mais falamos, é o que realmente deve subjugar as paixões. Quando Ellen White fala sobre paixões, vocês podem notar que sempre está associada às paixões que estão dominando sobre a consciência, sobre o nosso discernimento, o nosso raciocínio. Então, queridos jovens, a paixão em si, ela não é errada. O apetite, ele não é errado. Mas quando não está sendo subjugado pelas faculdades superiores,
ela torna prejudicial. Porque eu vou ter uma paixão não pelo que a pessoa, a essência da pessoa, mas pelo que eu vejo. Eu vou olhar e falar, uau, que pessoa linda, que pessoa que não sei o quê, pessoa... Mas espera aí, será que realmente é o amor, o terno amor que está sendo subjugado, ou seja, que está subjugando a minha paixão? Então, nós vemos que quando nós estamos retornando ao Éden, nós vemos que nós retornaremos também, nós possuiremos essas faculdades inferiores, mas que vai haver o quê? Total harmonia entre as faculdades inferiores e as superiores. Eu acho isso muito interessante, porque sempre é falado assim, totalmente ruim das paixões, e realmente as paixões inferiores, elas têm aquela tendência carnal, e o que o Bill e a Kristen falou, quando você beija a sua namorada fora do tempo, isso te leva ao quê? A paixões que... Mas espera aí, será que o que está dominando é as paixões ou o amor genuíno que vem da consciência e a razão? Pode comentar, Isabel. Max, talvez a grande diferença, né, que a gente pode colocar aqui é que Adão e Eva, quem vivia neles? Cristo, né? O eu deles era totalmente amassado, estava no pó. Muitas das vezes hoje a nossa paixão maléfica, né, que você está falando aí, é porque o nosso eu está acima do que Cristo está em nós, entendeu? Então, realmente, quando Cristo habita em nós, a gente tem o equilíbrio, a gente tem o domínio próprio, não porque vem de nós, mas é porque Cristo implanta isso no nosso coração, né? Então, talvez é a grande diferença mesmo. Se a gente quer usar a paixão de uma maneira positiva, o amor eterno, é realmente falar, gente, agora eu não vivo mais, quem vive mais agora em mim é Cristo, né? É só assim mesmo. Exatamente. Não, com certeza. As nossas paixões tendem a uma inclinação egoísta. Eu faço aquilo simplesmente porque eu gosto e é prazeroso. Mas quando eu vejo que as minhas paixões... Eu posso sim dizer, eu sou apaixonado por você. Você namora há quanto tempo? Você sim pode dizer para o seu namorado. Mas desde que isso seja totalmente subjugado pelas faculdades superiores, né? Pode comentar? Elisa, pode comentar se quiser. Tá me ouvindo? Tá baixo o áudio, ao menos para mim. E agora? Sim, melhorou. Melhorou? Ok. Eu só queria comentar um pouquinho, rapidinho, que esse é um assunto muito sério. Eu vejo que é realmente muito sério e muitas vezes nós jovens, às vezes a gente é levado à emoção. Porque eu gosto, é aquela paixão cega que eu vejo que é o errado, né? E a gente não faz tudo pela razão, raciocinar mesmo. E eu vejo que Isaac, ele só teve um relacionamento que ele nem conhecia ainda a esposa dele, e deu certo porque realmente foi guiado por Cristo. E Isaac também, ele vivia a fé que Abraão vivia. A gente vê isso mesmo no sacrifício dele, ele se submeteu a ser morto por fazer a vontade de Cristo. Então eu vejo que nós jovens, é o que foi falado, a gente tem que primeiro buscar esse amor de Cristo, antes de querer achar numa pessoa para namorar, para depois casar. A gente tem que pedir, Senhor, enquanto não for a hora, porque a gente também não precisa apressar as coisas, né? A gente tem que primeiro buscar primeiro Cristo na nossa vida, para a gente ter a nossa real experiência, para depois querer ter uma experiência com o nosso cônjuge também, de subir até o casamento, o altar, unidos em Cristo. Mas eu vejo que antes a gente tem que orar a Deus, fazer uma oração, Senhor, guarde o meu coração. É igual uma frase que eu já vi, eu tenho que estar ancorado, não encalhado, mas ancorado no Senhor Jesus. Quando ele achar que for a hora, ele vai mandar a pessoa, porque muitas vezes a gente é afobado. Senhor, não tá passando o tempo, eu tô ficando com 20, 21, 22, 23, igual o pessoal fala, vou ficar pra titia. Mas não, é realmente buscar de Cristo, porque isso pode ser ou salvação eterna ou perdição. Eu posso ser uma pedra de tropeço para o meu namorado. Ele pode ser para mim,
Então, realmente, eu vejo que a gente tem que buscar de Cristo o amor dele, e quando for o tempo, orar a Deus, realmente orar, falar, Senhor, envia a pessoa certa. Antes de, Senhor, me enviar a pessoa certa, que eu seja a pessoa certa. Porque muitas vezes a gente quer ter aquele, entre aspas, um príncipe cristão, né? Ele estuda, ele é bonito, ele tem um relacionamento íntimo com Cristo, mas a gente não faz nada por onde, então não adianta. Então eu realmente vejo que antes a gente querer ter um relacionamento, a gente tem que buscar ter um relacionamento íntimo com Cristo, como Isaac teve, como tantos jovens na Bíblia tiveram. E depois orar realmente a Cristo, para ele nos colocar o amor dele, que não é cego, que raciocina, que pensa, não, se ele tá agindo agora no namoro assim comigo, no casamento não vai ser diferente, pode ser até pior. Então é realmente a gente buscar de Cristo que ele nos guie, né? E claro, todos os conselhos dos nossos pais, de pessoas mais experientes nesse quesito que a gente ainda não é, buscar deles, né? Me perdoa, falei demais, gente. Não. Muito bom comentário. E eu gostaria de falar algo para vocês. Eu fiquei sabendo que a gente vai até 10, assim, brincadeira. Até que horas vai, assim, geralmente vocês vão? Como é que é? Fala aí comigo, Enzo. 8h30? Opa, beleza. Gente, eu tenho algo para falar para vocês, assim, que realmente nossos jovens, principalmente, existe um certo receio, parei por aqui. Quando estamos falando sobre relacionamento. E existe muito disso. Mas eu tenho algo para falar para vocês. Ei, é bom, assim. É minha primeira namorada agora, e eu tô há 3 meses. E é bom, sabe? Jovens, realmente é algo de Deus. E não tenham medo disso. Sabe do que vocês têm que ter medo? Vocês têm que ter medo se realmente não estão cumprindo a vontade de Deus. Muitas pessoas têm receio de se entregarem no relacionamento, mas eu falo assim, quando é que vocês vão se entregar? Quando é que vocês realmente vão mostrar suas afeições, claro, dentro dos princípios cristãos, dentro do padrão, peraí, isso não, vocês têm que conversar, vocês têm que dialogar, e olha, vocês realmente têm que se entregar, falar assim, Senhor, obrigado, essa pessoa tem orado e tal, enfim, na idade certa, enfim, todos os princípios que nós já conhecemos, mas quando chegar a hora, eu tenho que fazer esse apelo para vocês também, né, porque é o último capítulo. É bom, gente, realmente, a Sabrina também pode falar, quanto tempo aí já de relacionamento, Sabrina? Eu sou péssima em datas, mas eu acho que é 3 anos e 3 meses. E aí, o que você pode falar para a gente sobre isso? O que eu posso falar é que... Então, eu até dou alguns conselhos para a Isabelle, né? Porque é caindo que a gente aprende, muitas das vezes. E no meu caso foi assim, eu tive que cair para eu aprender. Não queria que passasse por isso, mas foi dessa forma. Enfim, a questão de idade realmente manda muito, né, para um relacionamento. Tanto que, se a gente talvez tivesse esperado para começar, a gente não estaria tanto tempo assim namorando, né? Agora, na verdade, a gente já está noivos, o casamento é esse ano, já está marcado, tem data marcada já, graças a Deus. Todo mundo convidado, brincadeira. É sério, gente, eu vou convidar todo mundo, viu? São os amigos que Deus deu pra gente. Marca aí, dia 17 de dezembro, pertinho do Natal. Mas, enfim, Deus fez uma reviravolta na nossa vida, né? Principalmente o lado espiritual mesmo, que fez a gente... Os pontos que a gente estava colocando mais da gente do que Deus quebrou isso e falou, não é dessa forma, porque assim o casamento não vai ter base sustentada. Assim, no casamento vocês vão sofrer muito mais. Então, ele precisou quebrar essas bases e construir umas que são fixas, que não vão cair, sabe? Então, a gente aprendeu muito, a gente está aprendendo a cada dia. E o maior conselho assim, que eu dou é exatamente o que você disse, harmonia. Conversar, diálogo, isso é muito importante. Porque, às vezes, eu penso uma coisa... E, às vezes, tipo assim, eu tô chateada com uma coisa. Se eu não falo, às vezes, ele não vai perceber.
entendeu? Então, é importante ter esse diálogo, falar, nossa, eu gostei disso, eu gostei de você fazer isso, dessas palavras, desses momentos, ou então, nossa, isso não me agradou muito, é muito importante. Passar momentos juntos com Deus, buscando a palavra, isso fortalece muito. Eu e ele, a gente não mora na mesma cidade, ele mora uns 30 quilômetros daqui, e a gente conversa assim todos os dias por ligação, e a gente fala, quando a gente conversa e a gente ora todos os dias juntos, é como se a gente estivesse um do lado do outro. A gente vê que a distância com Deus presente não é nada, porque ele faz uma conexão assim como se a gente estivesse perto. Então, realmente, assim, todas essas promessas são verdadeiras para os jovens que querem buscar. Então, assim, a gente só tem colhido bênçãos, graças a Deus. Deus tem nos orientado aí. E realmente, voltar ao que a Elisa mencionou aí, né? Usar a razão, o raciocínio, tirar a emoção, o sentimento de lado, porque isso faz a gente ficar cego, sim. Aquele ditado, né? A família toda tá vendo que é um mau partido para você, um mau pretendente, mas você não consegue enxergar. Gente, isso é real. Isso é real por quê? Porque a paixão maléfica cegou você, né? Você tá ali por ilusão. Só que as coisas não são assim. Se a gente quer algo que dure para a eternidade, que seja para salvação e não para perdição, né? Igual ela comentou aí, tem que ser algo firmado, né? A base ficar bem sólida, firmada em Cristo mesmo. É isso. Obrigado. E é assim, é na prática que a gente aprende, né, Max? Com certeza. A teoria, só teoria, não faz sentido. Agora, você pega a teoria e põe na prática, nossa, amplia muito mais. E olha, sabe, eu gostaria de ler um texto bíblico. Vou pegar aqui no telefone. Eu vou pegar um outro texto aqui. Eu vou comentar algo. Espera aí, vamos voltar à fita que foi de última hora. Mas eu vou pesquisar o texto aqui e mostro para vocês já, daqui a pouquinho. Mas é um texto bem conhecido de Ellen White que fala que Deus, os nossos maiores pensamentos, os nossos melhores pensamentos acerca de tudo, nossos mais altos pensamentos não conseguem alcançar o mínimo que Deus tem para nós. Isso me faz pensar muito, sabe? Me faz refletir. Eu sou uma pessoa que reflete muito, assim, pego umas coisas e reflito bastante, porque quando nós estamos falando sobre isso, é algo que realmente você está escolhendo alguém por toda a eternidade. Na verdade, claro, né, escolha do matrimônio, né, do relacionamento, existe sim a possibilidade que vocês não deem certo, mas quando nós estamos dando esse primeiro passo, que é o namoro, é alguém que realmente eu quero me entregar completo, vai te conhecer muito melhor do que sua irmã, vai conhecer muito melhor que os nossos pais nos conheçam. Eu lamento, Isabelle, mas a Sabrina vai conhecer muito mais o Kelso do que ela conhece você agora. Isso é uma realidade, deve ser assim. E é tão incrível quando nós vemos isso, que no final também do capítulo de 157, vai nos falar também que o fruto disso é o quê? É um conhecimento do outro. O maior conhecimento que existe na Bíblia é um fruto também de um filho, né? Que pode ser gerado. Eu fico pensando, como seria isso? Como seria a criação de um filho meu? Vocês já pensaram sobre isso? Vocês podem pensar sobre isso. Isso realmente nós devemos pensar agora, e vocês devem conversar sobre isso. Pais, eu acredito que deve haver sim orientação sobre diversos sentidos, e principalmente nessa parte também, eu vou falar abertamente aqui, nessa parte sexual deve haver orientação dos pais também, e claro, vocês devem procurar isso também no tempo certo, com fontes confiáveis, e Ellen White também comenta sobre isso, e nós também devemos saber o que é correto dentro de um lar, dentro de uma vida a dois, e isso realmente vai fazer com que nós sejamos felizes, né? Quando nós estamos seguindo os princípios bíblicos da palavra de Deus. E realmente vocês podem ter certeza que o mais interessado na nossa felicidade é Deus. Ele não quer ver seus filhos tristes. Ele quer realmente que nós sejamos felizes.
Isso é incrível, sabe? Eu fico pensando, um Deus tão amoroso, tão compassivo, não precisa de nós em nada, em nenhuma circunstância, mas ele vai até nós. Quando Adão e Eva pecou, não foi eles que foram até Deus. Deus que falou: onde vocês estão? É Deus quem nos procura. É Deus quem procura colocar a felicidade diante de nós. E eu posso te dizer com certeza de tudo aquilo que eu entendo e já li. Deus realmente quer que nós sejamos felizes. E agora, voltando para essa parte que nós estudamos em especial de hoje, ele realmente quer que nós tenhamos um relacionamento que honre a ele. Que as pessoas podem olhar, olha, o Kelson, a Sabrina, uau, que relacionamento interessante, eu gostaria de seguir. E as pessoas vão te perguntar, sabe? As pessoas perguntam, olha, mas como é que vocês vão isso? Como é que foram isso? Como é que foi essa parte de vocês? E sabe, e você poder testemunhar de algo que você já vivenciou e mesmo através da luta você pode aconselhar alguém, isso não tem preço. Eu já vi que vocês falaram, né? Já palestraram algumas vezes, a palestra que vocês fizeram aqui também, eu não pude participar, né? Vocês falaram sobre relacionamento, mas eu assisti um pouco também teve a live, né? Não sei se foi aqui ou foi no Instagram, acho que foi no Instagram, né? No Instagram. E eu não pude participar de toda a live, mas eu vi um pouquinho, assim, você vê que as pessoas, sendo tanto na parte positiva quanto negativa, elas se tornam um exemplo, né? Então, assim, as pessoas olham tanto para o relacionamento, nossa, isso eu não quero fazer, ou realmente isso é interessante. Então, é isso, jovens. Não sei se vocês têm algo a acrescentar. Realmente é uma bênção seguir os conselhos de Deus. É uma bênção. O amor verdadeiro é um princípio elevado e santo, totalmente diferente em caráter daquele amor que é despertado por impulso e que repentinamente morre quando duramente provado. É pela fidelidade para com o dever na casa paterna que os jovens devem se preparar para os seus próprios lares. Era esse parágrafo que eu estava citando. Obrigado, Elisa. Alguém mais? O pessoal ficou mais calado hoje. O Cristiano comentou. A Letícia quase não comentou. É que eu tô vendo os rostos, né? Como é que curte aqui? Não sei. Curtiu. Vamos orar então? Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão tirando a foto primeiro e depois ora, ou ora e depois tira a foto? A gente vai primeiro, Max. Pode dar pra gente, e depois a gente tira a foto. Vamos por aí, então. Vamos colocar isso aqui. Oremos. Grandioso Deus, querido Pai que estás nos céus, Senhor, exaltamos o teu nome porque o Senhor é bom e a tua misericórdia tem nos alcançado. Obrigado, Senhor, pela leitura de 157 capítulos de instruções juvenis para que sejamos felizes, Senhor. O Senhor é o mais interessado em nossa felicidade. Queremos cumprir, Senhor, queremos cumprir a obediência de toda a lei para que sejamos realmente felizes, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua obra em nós e que sejamos cada dia mais, Senhor, participantes da natureza divina que o Senhor nos dá. Fique conosco, abençoe cada jovem nessa etapa, em especial sobre o estudo de hoje, em seus relacionamentos, futuros relacionamentos, que possam ser, Senhor, uma obediência à tua palavra para que sejam felizes plenamente. Eu oro, Senhor, nos méritos de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Max, por esse último estudo, né, desse livro. Foi uma bênção. Obrigado, pessoal. Alguém poderia tirar fotinho pra gente? Não sei quem é que estaria no computador para tirar foto. Por favor. O Christian ainda é o que tira a foto oficialmente? Posso tirar a foto, mas tem que ligar as câmeras. Obrigado. Obrigado. Aqui não vai aparecer que é mensagem ao jovem, mas viu, gente? É os mensagens aos jovens aqui. Muito bem.
Liguem as câmeras, pessoal. Façam a reação na contagem regressiva. Abrir é melhor, né? Tá bom. 3, 2, 1. Vai. Pronto. Pra ser. Muito obrigado, gente. Amor,